O Império Bizantino foi um dos maiores impérios da antiguidade. Durou por 1 milênio e caiu. Na metade do século XIII, os turcomanos, como eram conhecidos pelos cruzados, foram subjugados pelos mongóis, sob a liderança de Genghis Khan. O reino de Khan foi fragmentado. Em um desses reinos, um homem chamado Tamerlão aparece como uma liderança política e militar. Tamerlão era adepto do Islã e, com brutalidade e terror, se tornou um conquistador de terras. Os turcos otomanos estavam expandindo em território. Eles ficaram tão fortes que conquistaram o Império Bizantino, tomando as suas cidades. Surge o Império Otomano. Os turcos otomanos mudaram o nome da cidade bizantina, Constantinopla, para Istambul. Os otomanos conquistaram a Grécia e até tentaram conquistar a Itália com a Guerra Ítalo-Turca. Os italianos venceram. Os otomanos estabeleceram uma perseguição implacável contra os cristãos. Muitos manuscritos bizantinos de igrejas da Grécia e da Síria relatam essa perseguição. Uma das investidas mais brutais dos otomanos contra os cristãos foi o genocídio armênio. Essa é uma foto de garotas armênias cristãs, crucificadas pelos otomanos. Os otomanos queimavam bibliotecas e tudo que se relacionava à cristandade. Nesse contexto de perseguição, milhares de cópias do Novo Testamento, escrito em grego, estavam sendo feitas. É um milagre que a Bíblia preservada pelo Império Bizantino tenha sobrevivido às invasões e aos ataques otomanos. Da próxima vez que você olhar para uma Bíblia, lembre-se disso. Muitas pessoas se sacrificaram para que você pudesse ter esse livro hoje em mãos. Ok, vamos voltar para o século XV. Os turcos cresciam em território, porém, um homem na Romênia foi um obstáculo na expansão turca. A maioria das pessoas conhece Drácula como um personagem de um livro de romance de 1897. No entanto, Drácula também foi um homem de carne e osso, conhecido como Vlad, o Empalador. Existem muitas histórias obscuras sobre Vlad. Histórias cruéis e sinistras. Vlad III era um líder militar, o príncipe da Valáquia. O chamavam de Empalador porque ele empalava os seus inimigos em estacas. Ele era também chamado de Drácula, o filho de Drácul. Drácul é uma palavra cuja origem vem do latim Draco e significa dragão. O filho de Drácul é o filho do dragão. Vlad fazia parte da Ordem de Drácul, criada pelo Império Romano. Esse é o símbolo da ordem, um dragão com a cauda entrelaçada no pescoço. Na Romênia, a palavra Drácul possui ainda um outro significado: diabo. O filho de Drácul é o filho do diabo. A Bíblia chama o diabo de dragão. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Isso não é interessante?
Muito antes das pessoas associarem Draco com o diabo, a Bíblia já dizia que o diabo é um dragão. Vlad empalava os seus inimigos em estacas, milhares delas. Ele fazia isso para demonstrar poder e causar medo nos otomanos. Existem até escritos dizendo que Vlad bebia o sangue das vítimas enquanto elas estavam sendo empaladas. De onde você acha que vieram as histórias de um tal Conde Drácula bebendo sangue? Apesar de ter resistido por muitos anos às investidas turcas, Drácula foi morto por eles numa batalha em 1476. E a sua cabeça enviada a Constantinopla, onde o sultão a manteve em exposição em uma estaca. Drácula teve filhos. E seus filhos tiveram outros filhos. A descendência do filho do dragão, Vlad o Empalador, pode existir até hoje.